Olá, pessoal. Bom dia. Bem-vindos ao primeiro webinar da Manager Systems. Hoje a gente está trazendo o tema Rentabilizando Clínicas Médicas. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos nessa manhã de dezembro com a gente. Eu acredito que esse é um tema muito importante nas clínicas médicas, é um tema que a gente vai procurar explorar hoje e também na sequência dos próximos 2 webinários. A gente vai fazer uma série específica sobre rentabilidade em clínicas médicas e hoje é o primeiro evento dessa série. Tá? Eu lembro a vocês que este vídeo vai estar também disponível no nosso canal do YouTube já em seguida, então para quem quiser indicar esse vídeo para alguém ou quiser compartilhar com algum colega também, ele vai estar disponível em breve. Tá? Pessoal, eu vou fechar a nossa câmera aqui para ficar melhor a imagem do slide para vocês. Qual que é a nossa agenda de hoje? Eu vou iniciar trazendo algumas informações de panorama sobre o mercado de saúde no Brasil, como é que está esse mercado hoje aqui no país. Depois eu vou falar um pouco sobre os desafios que as clínicas enfrentam no dia a dia, que efetivamente vão impactar a rentabilidade da clínica. E também vou abordar alguns fatores críticos de sucesso das clínicas e, no fim, vou falar um pouco sobre a importância do planejamento financeiro nas clínicas. Tá? Eu lembro que esse tema, pessoal, de rentabilidade, ele é um tema bastante complexo. Ele depende de diversas variáveis, é um tema amplo. E hoje, aqui na apresentação, a gente vai começar essa série de discussões sobre rentabilidade. Então, a gente vai ter uma visão mais macro de rentabilidade nas clínicas e, ao longo aí dos próximos webinários, a gente vai aprofundar um pouco mais alguns desses tópicos. Tá? Eu inicio traçando um panorama simplificado de como é que está o cenário da saúde no Brasil atualmente. O Brasil ele é o 8º maior mercado de saúde do mundo. A gente conta também com a 4ª maior população médica do mundo. Mais de 450 mil médicos existem no Brasil, formados. A maioria deles está concentrada nas capitais, onde acabam tendo mais serviços de saúde e também mais oportunidades de trabalho. O Brasil hoje investe em torno de 4% do PIB em saúde. Isso significa aí algo em torno de 240 bilhões de reais por ano, para um PIB de 6,6 trilhões. Tá? Mas se a gente somar os gastos das famílias, o investimento público e privado, esse valor, esse número, esse percentual, chega até 9% do PIB, o que representa 545 bilhões de reais. Reforçando que esses 545 bi, ele contempla todos os gastos das famílias, os convênios de saúde, planos de saúde, então ele é o gasto total. Tá? Há uma tendência de elevação de 9% até 11% do PIB até 2038, então esse é um mercado de saúde, esse mercado é um dos mercados quentes aí no Brasil, que tende ainda os gastos se elevarem ainda ao longo dos anos. Tá? Com relação à estruturação da saúde pública no Brasil, a gente tem a questão do Sistema Único de Saúde, o bem conhecido SUS, que investe aí algo em torno de 103 bilhões de reais por ano e atende 75% da população brasileira. Tá? 75% da população brasileira depende exclusivamente do SUS. Tá? A saúde suplementar, ela investe em torno de 90,5 bilhões de reais ao ano e atende 25% da população. Então, se percebe que no Brasil, em torno de 22% a 25% é o percentual de pessoas que possuem plano de saúde ou seguro de saúde no Brasil. E é legal também reforçar que esses 25% também são atendidos pelo SUS. Mas como eles possuem um plano de saúde, eles acabam recorrendo, na maior parte das vezes, a esse atendimento através do seu convênio de saúde. É interessante notar a discrepância que a gente tem de valores que são investidos nesses 2 casos. No caso dos gastos por paciente da saúde suplementar, chegam a ser 3 vezes mais altos do que os gastos por paciente dispensados pelo SUS. E ainda falando do SUS, a gente tem 2 curiosidades interessantes que eu queria trazer para vocês. Primeiro é que o Brasil ele é o único país entre as 10 maiores economias do mundo em que os gastos privados, aqueles que são feitos pelos planos de saúde, famílias, como eu comentei há pouco, eles superam os gastos públicos em saúde. Tá? Essa é uma característica do Brasil, do nosso sistema de saúde. Tá? E é também um consenso de que o SUS ele não precisaria ser totalmente reformulado. O modelo do SUS em si ele é bom. O que precisa melhorar é a questão de financiamento. O SUS ainda é um sistema subfinanciado,
como a gente viu no slide anterior, a saúde suplementar gasta por paciente 3 vezes mais que o SUS, e também o SUS tem uma carência, né, de gestão muito grande. Isso é perceptível porque a gente conhece os problemas do SUS, né, fila de espera, dificuldade de acesso, falta de medicamentos, poucos leitos, e ao mesmo tempo que a gente tem esses problemas, a gente também tem que considerar que o SUS tem o maior programa de vacinação do mundo. Ele conseguiu reduzir a mortalidade infantil no Brasil em números bem expressivos, e ele também tem os mais completos programas de HIV e AIDS do mundo. Então a gente tem essa dicotomia aí no SUS. Por um lado ele é bom, e por outro lado ele ainda precisa ser melhor gerenciado e receber mais recursos. Tá? Falando sobre instituições de saúde, no Brasil a gente conta aí com 245 mil instituições, 65% delas são privadas e 35% delas são públicas. E quando a gente fala somente de clínicas médicas, a gente está falando aí de um total entre 40 e 50 mil clínicas médicas, tá? Que é um volume bem considerável. Né? E quando a gente analisa, pessoal, o cenário das clínicas médicas, o que a gente encontra? Né? A gente observa que a grande maioria dessas clínicas são compostas por médicos que querem ganhar experiência, obter reconhecimento na sua área, querem uma independência financeira, né, buscam, né, essa independência financeira e também uma fonte de renda extra. Só que o que a gente também observa no cenário das clínicas? Que a concorrência está cada vez mais acirrada. Né? Então, a disputa por pacientes ela já está fazendo parte desse dia a dia das clínicas. Esse mercado competitivo ele não é mais exclusividade de outros setores. Ele já está atingindo em cheio esse segmento de prestação de serviços de saúde que as clínicas se enquadram, e isso acaba obrigando, né, as clínicas a terem uma gestão cada vez mais profissional e investir também em novidades para atrair e para reter os seus clientes, no caso das clínicas, os pacientes. Tá? E o que acaba acontecendo? Elas precisam se aproximar cada vez mais da disciplina de gestão, de administração de empresas. Só que a gente sabe que a medicina não tem esses conhecimentos sobre administração no currículo. Ela não ensina sobre empreendedorismo, sobre gestão de clínicas, né, sobre quais são os desafios para administrar finanças, marketing, ou empreendedorismo, por exemplo. Tá? Então, o que a gente acaba percebendo? Que a gestão da clínica, muitas vezes, acaba se tornando uma dor de cabeça para os médicos. Porque, além da formação médica, que eles já estudaram muito, né, levaram muito tempo para conseguir, eles acabam se tornando quase que por acaso, assim, empreendedores das seus próprios consultórios ou das suas próprias clínicas. Né? E eles acabam tendo que aplicar esses conceitos de gestão no dia a dia. Tá? E, no fim das contas, o que a gente percebe? Que o resultado desse encontro, muitas vezes, é um acúmulo de equívocos, de administração, que eu estou falando, tá? Que vão impactar decisivamente no crescimento da clínica. Então, apesar da clínica ter um lado humano e um viés social acentuado, né? É um cuidado médico, né, físico com as pessoas, as clínicas, no fim das contas, elas são uma empresa, elas não podem fugir disso. E elas precisam dar lucro. Né? E quais são os desafios que a gente encontra para rentabilidade? Você se lembra desse cara aqui? E desse cara aqui? Sim, esse cara, ele é o Benjamin Franklin. Tá? Ele falava que tempo é dinheiro, vocês lembram disso? Só que ele falava isso em 1750. Né? O Benjamin Franklin nasceu em 1706 e morreu em 1790. E já se falava que tempo é dinheiro há mais de 200 anos atrás. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de rentabilidade, essa lógica de que tempo é dinheiro, ela vale muito mais hoje em dia, por causa da transformação digital. Tudo na transformação digital é pensado para economizar o nosso tempo. Né? Seja dos nossos aplicativos do dia a dia, para chamar um táxi, para chamar um veículo, enfim, pode ser um táxi também, né? Até um agendamento online de consulta. Um dos principais benefícios da transformação digital é a economia de tempo. E quando a gente fala de rentabilidade, essa é uma das máximas mais verdadeiras, né? Que tempo é dinheiro. Tá? Então, quando a gente está falando que tempo é dinheiro, a gente precisa também avaliar como reduzir o tempo que eu gasto nas minhas rotinas da clínica. A gente tem muitas rotinas que se repetem numa clínica e a opção mais inteligente para a gente reduzir tempo numa clínica é padronizar os processos dessa clínica.
Eu não tenho como ter rentabilidade na minha clínica médica se eu não padronizar os processos. Se eu não tiver pelo menos um direcionamento de gestão para olhar para isso, para cuidar disso. Posso até não estar fazendo isso agora, nesse momento da clínica, mas se eu estiver cuidando disso e me preparando para padronizar os processos, eu, em pouco tempo, eu tendo a ter aí uma redução de tempo nos procedimentos que eu gasto dentro de uma clínica. Tá? Pessoal, quando eu tenho os processos padronizados dentro da clínica, isso vai significar mais produtividade. Eu vou conseguir fazer mais, eu vou conseguir fazer melhor em menos tempo. E se eu gasto menos tempo, eu gasto menos dinheiro, isso tende a me gerar maior rentabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tenho um paciente, ou digamos, se eu tenho 5 pacientes na minha clínica, ok, eventualmente eu até vou conseguir gerenciar esses 5, ou 1 ou 5 pacientes de uma forma manual, sem estar informatizado. Mas e se eu tiver 50 pacientes por dia na minha clínica? Ou se eu tiver 300 pacientes por semana na minha clínica? Como é que eu faço para agilizar o processo de atendimento desses 300 pacientes? Né? E a resposta para isso é a padronização de processo. É a gente tirar o processo da cabeça das pessoas, documentar esses processos e padronizar. Tá? Isso vai me gerar uma redução de tempo e uma economia. O segundo desafio, pessoal, ele pode parecer até um tópico mais trivial, tá? É a questão de gestão da agenda. Só que a gestão da agenda é um dos principais riscos, um dos maiores riscos, na verdade, é a rentabilidade. Eu preciso de cliente na minha clínica, eles é que geram, né, o meu volume de receitas, então eu preciso de receitas financeiras, né, então eu preciso ter clientes na minha clínica, e se eu tenho um agendamento rápido de consulta, uma remarcação fácil, se eu consigo, eventualmente, o próprio paciente cancelar a consulta de uma forma rápida também, eu vou acabar tornando a agenda muito mais utilizada, tá? O que vai me resultar em mais consultas por dia, em menor taxa de não comparecimento. Né? Inclusive, hoje em dia já tem soluções de SMS que consegue confirmar a consulta por mensagem SMS com o paciente. E teve uma pesquisa nos Estados Unidos, há pouco tempo atrás, que mostrou que essa confirmação por SMS consegue reduzir em 30% a falta dos pacientes. E essa pesquisa também mostrou uma coisa interessante, uma questão interessante, que o SMS ele ainda é mais efetivo do que a própria ligação telefônica para confirmar uma consulta. E aí vocês podem pensar, se eu tenho 15 consultas por dia, mas 7, 8 pacientes faltam, quanto é que vai custar essa ociosidade para a minha clínica? Né? E de um outro lado, eu tenho a superlotação, a agenda superlotada, que também é um outro problema. Uma agenda superlotada, aí sim, vai atrasar os processos da clínica, vai colocar em risco a reputação da clínica, a gente vai falar sobre reputação em seguida, e vai reduzir a fidelização daquele paciente. Né? A consulta tende a atrasar, ele tende a não ter uma boa experiência. Então, a agenda, pessoal, ela tem que estar alinhada com a capacidade de atendimento da equipe. Nem mais, nem menos. E a gente precisa, para isso, de tecnologia. Não dá mais para gerenciar agendamento de paciente com agenda de papel. Não dá. O mundo mudou. Então, a gente tem que também adequar esses processos da clínica, incluindo esses processos de gestão da agenda, tem que incluir eles de forma digital, usar a tecnologia para apoiar. O terceiro desafio para a rentabilidade na clínica é a gestão de dados. Todo dia, as clínicas lidam com uma centena de dados pessoais dos pacientes, de prontuários, são receituários, são imagens de procedimentos, são exames. É uma quantidade enorme de documento que se acumula muito rápido, né? Tende a ficar desorganizado muito rápido se ele for em meio de papel, em formato de papel, e pior, né? Ele pode inclusive se perder. E uma das maneiras mais fáceis de resolver isso é ter um sistema de prontuário eletrônico, de prescrição eletrônica na clínica. Não tem mais como ter um prontuário em papel, pessoal. Não tem mais essa possibilidade. Se você quer ter rentabilidade na clínica, se você quer realmente ter um negócio, business, que dê lucro, que dê retorno, né? Fora o retorno social e humano ali que tem as clínicas, tem que ter o prontuário eletrônico e o sistema de prescrição eletrônica, que é o mínimo. Tá? Isso vai te ajudar a organizar um monte de papel que tem na clínica, inclusive vai reduzir o risco de perder algum documento, né, de um paciente. Imaginou o problema que isso pode gerar. Né? Então, fora essas questões de organização, tem também a questão de segurança, né, com o sistema. Isso
essa gestão de dados organizada com a tecnologia, vai ter mais segurança também, até para saber quem está autorizado a acessar a informação de um determinado paciente, né, ou da clínica. Então, quanto mais digitalizada tiver a clínica, quanto mais, nesse sentido, ela tiver aderente a esse nosso momento de digitalização, de transformação digital, de novas soluções, melhor vai ser o atendimento para o paciente, né, um atendimento mais humanizado, mais rápido, e isso vai acabar melhorando tudo. Aí vai além de agilizar, né, como a gente vinha falando aqui de processo, vai agilizar aí todos os seus processos no dia a dia. Tá? Bom, vamos falar um pouco sobre jornada do paciente, isso é muito importante. 2018, para o marketing e para as empresas no geral, para vendas também, esse ano foi o ano da jornada do cliente, né? E na clínica a gente tem a jornada do paciente. A gente tem que estar atento a essa jornada do paciente. Para quê? Para garantir a lealdade desse paciente e para garantir que ele retorne para a clínica e mantenha uma receita recorrente, tanto de retornos quanto de novas consultas. É muito importante eu cuidar dessa jornada para que eu gere uma experiência positiva desse paciente com a minha clínica desde o início, lá quando ele agenda uma consulta, até depois o pós-consulta. Tá? Então, o mundo mudou, pessoal. O paciente mudou. A forma como ele se relaciona com a clínica mudou. Então, ter um agendamento online no site, ter um resultado de exame também num portal que ele possa acessar e seja independente. Tudo isso complementa a jornada e torna esse paciente mais fidelizado à clínica. Aí, você conseguindo isso, você consegue o retorno dele e o retorno vai ser igual a uma receita recorrente, que é muito importante. Tem um colchão, né, de receitas recorrentes no mês de pacientes de retorno para manter a rentabilidade da clínica num nível legal. Tá? Tem uma outra questão também que é ligada à reputação da clínica. Quanto mais atenção à jornada eu tenho, melhor é a reputação da minha clínica. Até porque é muito comum os pacientes eles indicarem a clínica que eles estão usando, que eles estão se consultando, né, na verdade, indicar para outras pessoas. Então, o paciente ele escolhe clínica ou por indicação ou pela internet. A gente vai falar um pouco sobre a estratégia de marketing em seguida. Então, essa questão de por indicação, se você tiver uma atenção à jornada, a reputação da clínica vai estar em alta e, consequentemente, esse paciente tende a retornar e, eventualmente, com outros pacientes também. E um dos fatores decisivos nessa jornada do paciente é uma secretária bem treinada. É um dos fatores, assim, ultra importantes para que a gente cuide dessa questão. A secretária vai acabar sendo o cartão de visitas da clínica. Nessa jornada do paciente, ela é a primeira experiência que o paciente vai ter com a clínica, né, e também com a reputação da clínica. Então, é muito importante ter treinamento. E aqui, basicamente, a gente está falando disso. Treinar, treinar e treinar. Tem que treinar a secretária. Ela tem que saber o que falar, o que fazer, como ter um atendimento humanizado quando o paciente chega. Enfim, ela tem que ser treinada. Isso é uma responsabilidade do gestor da clínica. Tá? E a satisfação do paciente quando tem um tratamento humanizado, né? E toda a jornada dele flui, digamos assim, ele não tem nenhum tipo de problema ou percalço nessa jornada com a clínica, tudo funcionando bem, isso tende a aumentar a rentabilidade. Tá? Pessoal, esses pontos que eu tratei até agora no webinar, eles estão relacionados com a disciplina basicamente de administração, de gestão, que é a habilidade da gente gerenciar processos, atividades e pessoas. Né? Então, basicamente, a gente conseguindo manter esses três pilares alinhados e bem atendidos, a gente tende, no ponto de vista de gestão, a ter uma facilitação para uma clínica ter uma rentabilidade melhor. Tá? E a gente falou também há pouco, agora, no slide anterior, que tempo é dinheiro, né, que quanto mais dinheiro eu tenho, melhor tende a ser a minha rentabilidade. Então, para ter rentabilidade, para ter dinheiro, eu preciso de cliente, eu preciso de paciente. Né? Eu preciso reter esse paciente também, né? E fidelizar ele. E uma das áreas de gestão que pode ajudar muito a atrair mais pacientes, mais clientes, né, para a clínica é a área de marketing. Tá? Nesse caso aqui, o marketing médico. Né? No marketing, pessoal, a gente tem uma máxima de que quanto maior a visibilidade do negócio, maior a rentabilidade dele. Tá? Mais visibilidade, mais pacientes, mais rentabilidade.
Só que para isso é preciso adotar estratégias de marketing para atrair esses pacientes. Só que antes também de criar essas estratégias de marketing, é importante ler o Manual de Publicidade Médica do Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução 1974/11, que vai cuidar aí dessas regras de publicidade médica para evitar sensacionalismo, autopromoção, mercantilização do ato médico, né? Tudo isso tem que estar aí no radar quando você for criar suas estratégias de marketing para evitar processos éticos e disciplinares. Tá? Isso é bom para a medicina, é bom para o paciente, é bom para toda a sociedade. Aí, nesse sentido, a gente tem, a partir do Manual de Publicidade Médica do Conselho, uma série de regras do que pode e do que não pode ser feito. Tá? No caso de ações que podem ser empreitadas pela clínica para atrair mais pacientes, estão, por exemplo, a questão de identidade visual. Uma clínica pode ter site, pode ter rede social, blog. Uma clínica pode fazer marketing de conteúdo e dar dicas de saúde, curiosidades sobre tratamentos, trazer alguns fatos, né, sobre doenças ou divulgar artigos médicos. Tudo isso pode ser feito. O que não pode ser feito, isso vocês têm que ter um cuidado grande, né? A questão de fotos de pacientes, selfies durante o atendimento, aquelas imagens de antes e depois de um procedimento, a garantir resultados de um tratamento, né? Tudo isso não pode ser feito. Então, nesse slide aqui, no slide anterior, eu deixo essa dica. Faça o marketing para atrair mais pacientes, para aumentar a rentabilidade da clínica. Mas cuidem com o que pode e com o que não pode fazer. Pessoal, vamos falar de planejamento financeiro. Afinal de contas, a gente está num tema aqui de rentabilidade, então a gente não pode esquecer, né, evidentemente, do planejamento financeiro. O planejamento ele vai ser essencial na clínica. Tá? Na verdade, esse planejamento é essencial em qualquer empresa. Né? Então, como uma clínica ela é uma empresa, a gente também não pode esquecer de ter esse planejamento anual, aí, ou semestral, enfim, sendo executado. Tá? Quando a gente planeja, a gente consegue estimar melhor a receita, consegue estimar melhor as despesas, eu vou conseguir mensurar melhor os investimentos ou os aportes que eu vou ter que fazer na clínica, em curto, médio e longo prazo. Tá? E a gente sabe que isso aqui não aparece na lista de prioridades das clínicas em geral, nem no Brasil, no mundo inteiro. Né? É uma característica desse mercado, as empresas, os gestores não darem tanta atenção assim ao planejamento financeiro. Né? E o que a gente percebe? Que uma boa organização financeira ela vai ser fundamental para a gente tomar decisões em momentos difíceis e manter o crescimento da clínica. Então, é importante, número 1, a gente se ambientar com conceitos. Tá? Saber a diferença entre faturamento, lucro, gastos e investimentos. Tá? No planejamento financeiro é muito importante eu desenvolver o meu demonstrativo de resultados, tá? Para eu conseguir entender que situação financeira eu estou hoje na clínica e que possibilidades eu tenho com esse empreendimento aqui daqui para frente. Tá? Eu consigo planejar investimento também sem afetar as contas do meu dia a dia. Quando for fazer o planejamento financeiro, antes até de fazer, é importante também se familiarizar com alguns termos técnicos, como, por exemplo, o capital de giro, ponto de equilíbrio. O capital de giro vai ser aquele recurso que eu tenho para sustentar a clínica no dia a dia. O ponto de equilíbrio vai ser aquele momento em que as receitas da clínica vão ser iguais às despesas. Ou seja, né, a operação vai começar a se pagar da clínica, mas ainda não vai dar lucro. Quarto item, no planejamento financeiro é muito importante traçar que metas eu quero, né, que objetivos eu tenho para a minha clínica. Né? A partir desses objetivos eu vou desenvolver planos de ação e tendo planos de ação eu vou conseguir corrigir melhor os meus erros, porque vão errar, todo mundo erra quando traça o planejamento. O planejamento ele é feito para ser alterado, mas quando a gente tem um planejamento, pelo menos a gente consegue alterar, ter um controle maior sobre o erro, ou ajustar ao longo da rota os erros que vão sendo cometidos. E com essas metas, a gente traça um plano financeiro para ajudar nessa condução da clínica. Um quinto ponto que é importante estar atento é com relação a dívidas. Se a clínica está no vermelho, a gente vai ter que estabelecer uma prioridade, considerar o custo de cada dívida que a clínica tem e o risco de não pagamento daquela dívida. Imagina se tiver um corte no fornecimento de algum serviço ou produto que acaba prejudicando a atividade da clínica. Então, é melhor fazer, nesse caso aqui, é buscar a alternativa para quitar essa dívida. Né? Para isso precisa de planejamento. E o número 6, o sexto ponto, é importante que eu destaco para vocês no planejamento financeiro, a gente vai aprofundar isso nos próximos webinars, tá? É a questão de orçamento.
é fundamental ter um orçamento minucioso da clínica, não só no orçamento por cima, assim, mas minucioso. Tá? Para poder comparar preço, né, produto, serviço oferecido, tá? E também para que eu consiga fazer uma boa pesquisa de preço. Né? Então, para que eu consiga, com esse orçamento, eventualmente reduzir algum custo improdutivo que eu tenha na clínica. Custo improdutivo que eu digo é aquele que não se reverte em ganho para a clínica. Tá? Ou reduzir desperdício também, pode ser de matéria-prima, pode ser de energia. Às vezes, uma pequena mudança que a gente faz aqui no orçamento, né, a gente consegue gerar um bom resultado financeiro que impacta também na rentabilidade. Tá? E agora que a gente explorou um pouco esse tópico de planejamento, e como eu disse inicialmente lá na apresentação, na abertura, a gente tem um tempo limitado para tratar de um assunto que é essencialmente complexo, tá? Eu vou destacar aqui na gestão financeira da clínica 2 tópicos sobre a importância de manter um fluxo de caixa organizado e outro tema que é um dos mais temidos, aí, um dos erros mais comuns da clínica, que muitas vezes não é corrigido, que é a separação entre as contas de pessoa jurídica e pessoa física. Tá? Nós vamos ter em seguida um slide, a gente vai ter em seguida um slide para cada um desses tópicos, mas eu só queria destacar que controlar os recursos de fluxo de caixa que entram e saem da clínica é fundamental. Tá? Não tem como a gente manter o dia a dia da clínica se a gente não tiver um fluxo de caixa organizado. Esse fluxo de caixa vai nos dar informações muito boas sobre o futuro dessa clínica. Tá? E a gente vai conseguir planejar a médio e longo prazo, né, financeiramente nessa clínica, para que ela seja rentável. Tá? Se a gente não tiver essa atenção, muitas vezes os gastos vão passar despercebidos da clínica e vão culminar numa dívida, ou eventualmente até nos juros desnecessários. Então, o que a gente não gerencia, a gente não mede. Então, é muito importante gerenciar o fluxo de caixa. Tá? Outra questão, aí falando sobre separação de contas, é que é essencial. Separar as contas pessoais dos gestores da clínica, da conta da clínica é essencial. A gente não pode começar uma discussão sobre rentabilidade sem antes ter essa ação dentro da clínica. Se a gente não faz essa separação, quase sempre, a gente tem 30 anos de experiência em gestão de clínicas aqui na média, quase sempre você vai ser surpreendido negativamente no futuro. Às vezes esse futuro é um pouco mais além, às vezes ele é mais próximo, mas quase sempre vai dar problema. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de fluxo de caixa agora, pessoal. E eu acho que essa é uma das dicas mais importantes e também o primeiro passo para uma boa gestão financeira da clínica é ter o fluxo de caixa eficiente, controlado, eu ter esse controle de entrada e saída de dinheiro. Né? Só tendo esse fluxo de caixa organizado é que eu vou conseguir fazer um planejamento financeiro realista e ter uma projeção realista também. O que vai me dar uma ideia de investimento, de aporte na clínica, que é muito comum também, reuniões de aporte, né, que os sócios nunca gostam das reuniões, os médicos normalmente, né, que são esses... quando eu não tenho esse planejamento, de repente tem uma reunião de aporte porque a clínica está no negativo. Tá? Então eu consigo diminuir o risco de prejuízo quando eu tenho um bom fluxo de caixa organizado. Eu consigo também me preparar para situações de caixa negativo. Tá? Eventualmente para um dinheiro, um capital para cobrir um caixa negativo, e se eu tiver planejado, eu consigo manejar. Se eu não tiver, eu já vou ter que ter aporte. Então, não vou ter que deixar as contas vencerem, por exemplo, ou pior, até pedir um empréstimo. Né? Então, é muito importante analisar todos os custos mensais, verificar aqueles que são supérfluos, que opções mais em conta eu teria para substituir. Né? Então, uma das dicas aqui no fluxo de caixa é que as contas estejam sempre em dia e que eu utilize a receita desse mês, por exemplo, de dezembro, para pagar as contas de janeiro. Isso é uma boa dica. Eu consigo ter uma tranquilidade maior se eu fizer isso. Tá? E eu separei algumas dicas práticas também que funcionam no controle de fluxo de caixa. São 5 dicas. A primeira delas está relacionada a ter pessoas de confiança autorizar e autorizadas, né? Lançando os valores no fluxo de caixa. Tá? Isso vai evitar erro, vai evitar, eventualmente, até uma manipulação de valor. Tá? Então, número 2, tudo deve ser lançado. Tudo deve. Né? Nada pode passar pelo caixa da clínica sem que seja registrado. Tá? Número 3, organizar o teu fluxo de caixa por despesas e receitas.
é simples, o que está entrando e o que está saindo. Tá? Definir um período de verificação, número 4. Tá? O que significa isso? Uma vez por semana eu vou avaliar como é que foi o meu fluxo de caixa. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, eventualmente, eu vou analisar, vou verificar o que foi feito, como é que fluiu o meu fluxo de caixa naquele período. Tá? Número 5, utilizar tecnologia e relatórios. Então, utilizar o que hoje em dia a gente tem de tecnologia para que torne essa ação de atualizar o fluxo de caixa mais fácil também de operar no dia a dia. Não adianta eu ter um Excel cheio de fórmulas e tal, né? Posso ter uma tecnologia simples que me permite um lançamento rápido, né? Organização por contas, um lançamento rápido das contas, e isso vai me ajudar no dia a dia. Por fim, pessoal, aí também utilizar os relatórios. Normalmente as tecnologias têm relatórios, então utilize os relatórios também. Né? E, por fim, sobre o fluxo de caixa, manter tudo atualizado, sempre. Isso tem que ser uma fixação da clínica, manter o fluxo de caixa atualizado. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta simples, que resolve o problema de rentabilidade. Ele é a chave para que eu consiga, pelo menos, identificar como é que está a minha rentabilidade, para onde ela vai. Tá? Então, se tivesse que ficar uma mensagem para o webinar de hoje, seria essa: mantenha o fluxo de caixa atualizado. E evite navegar à deriva. Né? A gente sabe que quando a gente não conhece, a gente não consegue gerenciar. Então, conheça o seu fluxo de caixa e evite deixar a clínica navegando à deriva financeiramente. Né? Muito facilmente ela pode naufragar, muito facilmente. Um movimento errado, às vezes, financeiro, consegue aí acabar com a rentabilidade da clínica, muitas vezes acabar com a própria existência da clínica. Separação de contas. Isso é muito importante, eu já comentei, né? Não misturar essas contas pessoais com as contas do consultório, um dos erros mais comuns que a gente vê aí em gestão, produtividade. Lembra que a gente falou de produtividade, menos tempo, mais dinheiro. Então, quando eu tenho essas duas contas juntas, isso tende a me tomar mais tempo também para gerenciar. E a gente sabe que é muito comum utilizar o dinheiro no caixa da empresa para pagar as compras do médico ou do sócio. Né? E também é muito comum usar o cartão de crédito do pessoal do médico para comprar alguma coisa para a clínica. Afinal de contas, o negócio é dele, enfim. Tá? Só que é aí que mora o perigo, pessoal. É necessário que haja uma separação de contas para que a gente enxergue com mais clareza a situação financeira da clínica e também a do médico. Né? Mas a gente está falando hoje de clínica. Se a gente tira mais dinheiro do que a empresa pode gerar dentro de um período, aí começam os problemas financeiros. E se tu mistura as duas contas, não tem jeito, a lucratividade da clínica não vai acontecer nunca. Então, sendo bem objetivo. Então, eu separei aí, no primeiro tópico ali do slide, clareza nas situações financeiras, nesse sentido. Tanto a clínica quanto o médico tem que ter clareza das suas próprias situações financeiras e não ter uma mistura. E aí eu separei, para quem está com a gente até aqui, do webinar, eu separei 4 dicas aí para resolver isso aí. A primeira dica é mapear as contas pessoais do médico. Então, hoje em dia já existem aplicativos, ou pode ser inclusive um Excel, para que o médico mapeie as contas pessoais que ele tem, faça um planejamento financeiro pessoal e desvincule isso da clínica. Tá? A segunda dica é separar efetivamente as contas no banco. É fundamental que no banco lá tenham 2 contas, uma para o médico e uma para a clínica. Isso fique organizado. Né? Número 3, novamente fluxo de caixa. Tá? Então, criar um controle de recebimento e gasto da empresa é fundamental. Né? Para saber quanto que ela pode pagar, inclusive de prolabore para o médico, que é a 4ª dica. Né? Então, vamos para a 4ª dica, definir o prolabore do médico. Tá? Tem que definir o prolabore do médico, o salário do médico, digamos assim, baseado na necessidade financeira que o médico tem e também na capacidade de pagar da clínica. A gente definiu um prolabore do salário que a clínica não tem condições de pagar, ou que se torna um problema no fluxo de caixa o salário dos médicos. Então, assim, tem que estipular esse prolabore para manter a saúde financeira da clínica e para remunerar o médico, né? Mas para que não haja uma mistura dessas duas questões. Tá? Então, por fim, 3 perguntas que são fundamentais para a gente ter esse problema resolvido. Qual que é o faturamento mensal da clínica? Qual que é o gasto mensal da clínica?
e qual que é o gasto pessoal do médico. Então, assim, o médico tem um gasto pessoal X, que muitas vezes a clínica não consegue cobrir, ou consegue, não sei, enfim. Se façam essas questões, né, e executem. Tá? Pessoal, para finalizar, questione-se. Tá? Quer melhorar a rentabilidade da clínica? Tem que começar se questionando. Né? Siga atrás das respostas. Qual que é o EBITDA da clínica? Qual que é o valor de mercado dessa clínica? Como é que é feito hoje o acompanhamento de resultado da clínica? Ou, por exemplo, qual que é o crescimento médio da receita da clínica nos últimos 2 anos? Os resultados acompanham esse crescimento? Qual que é a estrutura de entrada de capital na clínica? E como é que tem sido as variações de valores, dos valores que são realizados em relação ao orçamento? E muitas clínicas, a maioria, não tem resposta para essas perguntas. Então, a minha dica é assim, questione-se. Comece a questionar isso dentro da clínica e comece a enxergar a clínica de fato como uma empresa. E, normalmente, as clínicas são um tipo de negócio, de business que dá lucro. Elas têm uma margem muito interessante, desde que bem administradas. Tá? Então, recapitulando, hoje no webinar a gente falou sobre rentabilidade em clínicas médicas, a gente vai aprofundar esse tema nos próximos 2 webinários. Tá? Mas a gente falou de organização, então manter os processos padronizados, ter a gestão da agenda, a gestão dos dados e a gestão financeira sobre sua organização. Né? Conseguir atrair e fidelizar os pacientes, né? Com uma atenção à jornada do paciente, fazendo marketing médico, treinando a secretária. E, por fim, executando planejamento financeiro e planejamento estratégico também, que é um outro tópico, né, para a clínica, e executando a gestão no dia a dia, né, para que essa clínica aí tenha entre nos trilhos, esteja nos trilhos sempre. Tá? Pessoal, se organizando, atraindo, fidelizando e executando planejamento e gestão, muito certo que você vai encontrar rentabilidade na sua clínica. Tá? Bom, a Manager é especialista em funcionar a rentabilidade de clínicas. Se você quer uma ajuda ou precisa de ajuda para responder aquelas perguntas, a gente pode ajudar. A gente está com um cupom especial até 31 de janeiro, no diagnóstico. Então, se você agendar um diagnóstico com a gente, tem 10% de desconto. Então, caso tenha interesse, faça contato, a gente é especialista nisso. Perguntas, pessoal. Eu vou abrir 1 minuto agora para perguntas. A gente está um pouco estourado no tempo, mas 1 minuto eu consigo abrir aqui na nossa agenda. Bom, vamos lá. Tem uma dúvida aqui relacionada ao EBITDA. Qual que é a importância do EBITDA? Por que o EBITDA é importante numa clínica? Tá? Pessoal, EBITDA é uma pergunta clássica dos investidores. Né? O EBITDA ele é o principal indicador de saúde operacional de uma empresa, né? Seja uma clínica ou uma empresa de qualquer produto ou serviço, tá? E a capacidade dessa clínica, dessas empresas de gerar caixa. Então, o EBITDA, 12 meses, né, ele é multiplicado por um fator. Esse fator vai depender da maturidade do mercado, do histórico de fusões e aquisições do segmento, no nosso caso de saúde. Tá? E ele vai dar uma rápida visão de valor da empresa, né, através de um método aí, de avaliação, né, que é chamado de múltiplos de EBITDA. Tá? O clássico valuation da gestão. Né? Então, é importante saber quanto que a clínica vale, quanto que ela consegue gerar de caixa, e você tendo uma atenção ao EBITDA, você consegue, com o tempo, melhorar essa relação, né, e tornar a clínica mais atrativa como negócio. Tá? Pessoal, nós estouramos no tempo aqui. Eu agradeço novamente a presença de todos nesse primeiro webinar da Manager. Nós vamos seguir agora em janeiro e fevereiro de novo nesse tema de rentabilidade e gestão financeira. Então, também eu aguardo aí a presença de todos nos próximos webinars. Eu desejo a todos aí um bom final de dia, boas festas também a todos, e a gente se vê em janeiro. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.